De política aqui no Ceará no Ar. Igor Lucena, colunista do portal GC+, já está aqui com a gente. A gente vai falar sobre alguns desses assuntos. Bolsonaro falou aí durante essa visita ao Ceará, um dia importante em que ele aproveitou para falar de diversos assuntos, né? Já que o presidente Jair Bolsonaro, nos últimos tempos, estava dando menos declarações, outro ele aproveitou para falar bastante, não é isso, Igor? Vamos começar falando sobre esse novo Bolsa Família que o presidente anunciou que deve atingir aí, deve ser de R$ 400 por mês. Ele anunciou, mas por enquanto não tem nada certo, porque isso ainda precisa passar pelo Congresso e, mais importante de tudo, precisa dizer de onde vai vir esse dinheiro para pagar esse novo Bolsa Família, não é isso, Igor? É isso aí. Bom dia, Alexandre, bom dia a todos. Exatamente, a gente vai ter uma mudança fundamental e que para o Ceará eu acredito que vai ser bastante significativo. O Bolsa Família ele deixa de existir como programa e aí se cria-se aí o novo programa, né, o Auxílio Brasil. Como você disse, os valores médios, que são de R$ 190, devem passar para R$ 400. E o maior problema hoje do governo federal é de onde tirar esses recursos. Para que esses valores cheguem a R$ 300, existe uma possibilidade de incluir isso no orçamento baseado naquela chamada PEC dos precatórios, que faz uma mudança no pagamento das dívidas da União. Entretanto, para que chegue aos R$ 400, Alexandre, há uma possibilidade de que esses valores, que são aproximadamente 30 bilhões de reais que serão necessários, fiquem fora do teto de gastos. E isso é hoje o maior desafio do governo federal. Apesar disso, os R$ 400, o mercado financeiro acredita que vai realmente acontecer. E para o estado do Ceará, onde nós temos 2,5 milhões de pessoas recebendo o auxílio emergencial ou o Bolsa Família, isso é fundamental, porque a gente vai ver uma grande injeção de renda e uma grande injeção de dinheiro em circulação para o nosso estado, que está bastante necessário. Agora, hoje, o que preocupa a todos nós e que incomoda mais ainda o brasileiro é a questão da inflação. O governo federal vem se movimentando de alguma forma para tentar trazer controle para essa inflação, que o presidente Bolsonaro jogou a culpa aí na história da pandemia, não é? Do fique em casa, da economia a gente vê depois, mas precisa se movimentar para tentar trazer um equilíbrio para essa inflação, porque já está realmente corroendo bastante a renda do brasileiro, não é isso? Exatamente. E um dos motivos desse aumento tão expressivo do antigo Bolsa Família é justamente tentar combater os efeitos da inflação, que já está rodando acima dos 10% ao ano, principalmente aqui no Ceará. Entretanto, o governo federal precisa mostrar que consegue equilibrar as contas. O grande problema não é aumentar esse benefício agora, mas mostrar que no longo prazo as reformas que são necessárias, as reformas que vão ocorrer, vão passar no Congresso e que nos próximos anos a dívida pública vai ser controlada. É importante lembrar que a gente ainda está no momento pós-pandemia, a gente ainda está sentindo efeitos dos problemas econômicos e tudo isso efetivamente afeta a vida das pessoas. Os indicadores econômicos de crescimento do Brasil ainda são baixos. Os bancos, as instituições financeiras estão revisando para baixo esses números e é importante que a gente tenha programas que realmente funcionem do ponto de vista de reforma do Estado. Do ponto de vista máximo, Alexandre, a gente precisa ter um aumento da confiança de que o Brasil vai voltar a crescer, tanto para os investidores nacionais e internacionais. Mas, de uma maneira geral, eu vejo com bons olhos o fato desse aumento dos auxílios emergenciais. Se o governo federal conseguir equalizar dentro do orçamento público de onde vai tirar esse dinheiro, vai ser muito bem-vindo, principalmente para as famílias de mais baixa renda aqui no Ceará. Agora, Igor, para finalizar, mais importante de tudo, a gente precisa que essas reformas saiam do papel, né? Mas, inclusive, o ministro Paulo Guedes está numa situação aí um tanto quanto complicada dentro do governo, porque a economia do país não vai bem, o Paulo Guedes veio com essa promessa de alavancar a economia, de fazer com que as reformas andassem, que as coisas acontecessem, mas o que a gente percebe é que ele muitas vezes acaba ficando aí numa situação, numa sinuca de bico e sem conseguir agir da forma como gostaria. Existe uma disputa do ponto de vista da política e da economia. Se a gente puder alocar todos esses recursos necessários para o novo auxílio emergencial, né, o Auxílio Brasil, dentro do orçamento do Estado, isso é possível. Mas para fazer isso, a gente precisa tirar aquelas emendas dos deputados, diminuir as chamadas despesas discricionárias, a emenda do relator. E, na verdade, se o governo federal fizer isso, vai ter um efeito negativo na sua base política. Então, o que a gente precisa é fazer uma equalização entre as necessidades políticas e as necessidades econômicas. No planeta inteiro isso ocorre, mas aqui no Brasil a gente tem uma necessidade maior de tratar
esse problema como uma urgência. A verdade é que o Brasil tem muitos recursos, mas não pode fazer tudo. Dado isso, os parlamentares e a equipe econômica têm que eleger prioridades. E eu acredito que a prioridade agora, do nosso ponto de vista, é colocar esse novo auxílio dentro das contas públicas, respeitando as regras fiscais e mantendo a credibilidade do país. Assim, a gente consegue reverter o quadro de inflação no longo prazo e, ao mesmo tempo, consegue ajudar os mais pobres que precisam de uma melhora dos auxílios do governo nesse momento. Ok, Igor Lucena, colunista do portal GC+, se você quiser saber sobre esse e outros assuntos, pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo ali na tela, ou então pode acessar gcmais.com.br e lá você acompanhar os textos, as falas do Igor Lucena sobre esses e outros assuntos da política. Igor, mais uma vez, muito obrigado, boa semana para você e até a próxima. Muito obrigado e até a próxima. E olha, gente...